Professor, eu nunca fui bom em português. Na época da escola, sempre tive dificuldade. Pessoal, olha só. Professor Daniel Centucé na área. Estou aqui para dinamizar, para tornar lúdico o seu estudo de português. Um estudo de português do zero. Todos vamos crescer na matéria gradativamente. Vamos começar a estudar separação silábica, encontros consonantais, encontros vocálicos, tonicidade de palavras. Vamos abordar uma palavra paroxítona, proparoxítona, oxítona e vamos subindo gradativamente. Entrar na estrutura das palavras, na morfologia, na sintaxe, depois crase, acentuação gráfica. Então, eu quero um estudo dinâmico, eu quero um estudo gradativo, para que você seja o próximo aprovado do Projeto Patrulha. O Projeto Patrulha tem essa missão de aprovar candidatos que nunca estudaram para concurso público e estão iniciando do zero. Pessoal, a nossa referência bibliográfica é a Nova Gramática do Português Contemporâneo, 7ª edição, a mais atualizada das edições, do autor Celso Cunha. Este que é bastante utilizado em concurso público. Várias questões, seja da Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas, gostam bastante da gramática de Celso Cunha e de Evanildo Bechara, que também é uma gramática que iremos utilizar como referência. Vamos nessa? Candidato, olha só. Esta é a ementa do nosso curso. Como o nosso curso será dividido. Como vocês podem ver ao lado, iniciaremos com separação silábica, sílaba tônica, encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos. Tudo isso faz parte do bloco 1 de português. A partir de agora, iniciaremos pela separação silábica e assim gradativamente. Depois disso, terminaremos o bloco 1 e partiremos para o bloco 2 com mais novidades. Pessoal, olha só. O que é separação silábica? Separação silábica, ou também conhecida como divisão silábica, divisão das sílabas, nada mais é do que a palavra fragmentada, a palavra dividida. E qual é a maneira mais fácil de eu dividir uma palavra? Pelo som. Por exemplo, vou falar a palavra sapato. Pausadamente, eu falo como sapato. Cada vocábulo que eu falo, eu chamo de sílaba. E esses vocábulos, eles são separados pelo hífen. Se eu pegar a palavra paralelepípedo, cai muito em concurso público essa palavra, paralelepípedo. Paralelepípedo. Vou separar a palavra policial. Policial. Então percebe, galera, que eu consigo fazer essa separação silábica através da fala pausada do som. Então isso, eu chamo de separação silábica. Olha só tem um grande detalhe. A gramática do Celso Cunha, o Celso Cunha, ele é muito enfático, onde ele fala assim que em cada sílaba eu preciso ter uma vogal. O que são as vogais? A, E, I, O, U. Então eu preciso ter uma vogal na sílaba. Eu, apesar de dividir a palavra foneticamente pelo som, eu preciso ter uma vogal como base. Por exemplo, olha só essa palavra. Olha só a palavra pneu. A palavra pneu, se fosse separar foneticamente os vocábulos, ficaria pneu, ou melhor, pneu, não é isso? Mas eu não posso deixar o P sozinho. Por quê? Porque a base da sílaba é a vogal. E o que é vogal? A, E, I, O, U. Então a palavra pneu, ela não pode ser dividida. Por que ela não pode ser dividida? Porque eu tenho que ter a vogal como base da minha sílaba. Compreendeu, senhores? Que eu posso fazer a separação silábica através do fonema, através da fonética, Se eu separo a palavra papelaria, pá, pé, lá, ri, a. Então, eu posso fazer foneticamente, mas eu fazendo foneticamente, eu tenho que observar só se eu tenho o quê? Uma vogal em cada sílaba, em cada vocábulo esse que eu separo. Por quê? Porque a sílaba é a vogal da... Pessoal, quando eu vou fazer a divisão silábica, eu posso ter inúmeras sílabas. Posso ter uma sílaba, posso ter 2 sílabas, posso ter 3 sílabas, posso ter 4 sílabas, ou 4 sílabas, ou posso ter mais de 4, mais de 5, mais de 6 sílabas. Olha só, o que é que cai em prova?
quando eu faço a separação silábica, eu tenho que entender quando eu tenho uma sílaba, como o nome dessa divisão. Quando eu tenho duas sílabas, qual o nome dessa divisão? Quando eu tenho três sílabas, quando eu tenho 4 ou mais sílabas, como eu chamo essa divisão. Como vocês podem ver aí no slide, olha só, eu tenho aí a regra das monossílabas. O que é monossílabo? Monossílabo, monossílaba, nada mais é do que a palavra não consegue ser dividida por sílabas. Ela tem apenas uma sílaba. Como, por exemplo, da palavra pneu. Pneu eu não consigo dividir em mais de uma sílaba. A palavra sol, por exemplo. Sol, sol. A palavra mal, mal. E entre outras palavras que eu não consigo dividir. Como, por exemplo, coloquei aí para vocês verem aí, ó, a palavra a, o artigo a. Por exemplo, a bolsa. Como é que eu separo o a? Simplesmente ela fica sozinha na sílaba. Eu não consigo separar. Mão, grow, quais. São palavras que não conseguem ser separadas. Nesse caso, eu chamo de monossílabas. Uma sílaba. Monossílaba. Uma sílaba. Beleza, galera? Ela tem apenas uma sílaba. Falando de monossílabos, para Celso Cunha, eu posso ter monossílabos átonos e monossílabos tônicos. O que seria monossílabos átonos? Monossílabos fracos. Por exemplo, o que o é pronome relativo, por exemplo. Doravante, vocês estudarão pronome relativo. Mas a palavra que é ele que comprou o carro. Esse que eu consigo separar? Não, um som, né? Um fonema, fica apenas um vocábulo. Esse que, ele não se separa, mas ele é fraco, ó, que é um som fraco. Agora se eu falo mão, não é um som mais forte? Então a mão separa a mão, a palavra mão se separa? Negativo. Então mão também é um monossílabo. Qual a diferença de mão para quê? A palavra mão é forte, é um monossílabo tônico. Lembra lá de pica-pau lá? Tomou o tônico e ficou forte? Então a palavra mão é um monossílabo, porque não se separa, é tônico, porque a entonação é forte. A palavra que, por exemplo, ela é um monossílabo, sim, não se separa, mas ela é um monossílabo que átono, um monossílabo fraco. Outra palavra aí que vocês podem acompanhar aí, ó, a palavra eu. A palavra eu é uma palavra fraca, porque é um monossílabo átono. Beleza, pessoal? Conseguiram entender mais ou menos aí? Vamos, doravante, e trataremos mais aí sobre a questão dos monossílabos. Olha só, pessoal, quando eu consigo dividir uma palavra em duas sílabas, tão somente, eu tenho um famoso dissílabo, ou uma palavra dissílaba. Um vocábulo dissílabo ou uma palavra dissílaba. É uma palavra que tem o quê? Duas sílabas. Dessa maneira, tenho aí como exemplo livro e saguão. Como é que eu ensinei vocês a separar a sílaba? Livro. 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 Duas sílabas. Se eu posso separar em duas sílabas, eu falo que é uma palavra dissílaba. Saguão. Como é que eu falo saguão? Saguão. Saguão. Duas sílabas também. Como vocês podem ver no exemplo. Tendo palavra com duas sílabas, eu chamo ela de dissílaba. Duas sílabas. Galera, tá dando para entender tranquilo aí? Se não entendeu, volte o vídeo aí. E se entendeu, vamos acompanhar aí esse estudo gostoso, esse estudo gradativo aí, desse iniciozinho de português que eu sou apaixonado. Temos aqui, galera, a existência das palavras trissílabas e palavras polissílabas. As palavras trissílabas, por sua vez, elas apresentam 3 divisões silábicas. Elas apresentam 3 vocábulos quando as separamos. Por exemplo, a palavra aí, ó, que vocês podem verificar no slide aí. A palavra português. Como se separa a palavra português? Português. A palavra enxagou. Enxagou. A palavra bandeira. Bandeira. O que é que vocês puderam perceber? O que é que tem em comum aí entre todas as palavras? A quantidade de sílabas. Todas estas palavras têm 3 sílabas. Sendo assim, eu posso chamá-las de trissílabas. Olha que interessante, olha que fácil esse início do nosso estudo. Ao lado aí, pessoal, temos as palavras polissílabas, palavra polissílaba ou palavras polissílabas,
ou vocábulos polissílabos, né? Há gramáticos que chamam aí, que dão essa nomenclatura. Olha só, eu tenho aí a palavra estudante. Como é que eu separo a palavra estudante? Com base nos nossos fonemas. Estudante. 4 sílabas. Como que eu vou classificar essa palavra com 4 sílabas? Pessoal, de 4 sílabas para frente, eu chamo de polissílaba. Olha a palavra empreendimento. Empreendimento. 6 sílabas. Professor, como que eu chamo essa palavra com 6 sílabas? Polissílabos. Passou de 4, é uma nomenclatura só. Universidade. Universidade. 6 sílabas. Também chamo de polissílabos. Pessoal, este é a primeira parte do nosso estudo. Separação silábica. Vamos conferir algumas questõezinhas aí de concurso público para ver se o nível de absorção foi suficiente, se esse nível de absorção foi assaz. Beleza? Vamos nessa, galera? Vamos jogar duro aí e vamos fazer questões aí de concurso público. Vamos acertar. Vou colocar a questão, vou esperar 5 segundos. Você pode pausar o vídeo e depois corrigimos juntos. Beleza? Questão de concurso público. Considere o número de sílabas das palavras e marque a alternativa cujos vocábulos são todos trissílabos. Ou seja, as palavras que são trissílabas. O que é que vai acontecer aqui, senhores? Vocês vão primeiro separar as sílabas e depois fazer a contagem. Como vocês viram aí na letra B, todas as palavras têm 3 sílabas. Ou seja, gabarito dessa questão, letra B de bola. Ó, galera, questão importantíssima de concurso público. Assinale a alternativa em que a sílaba de todas as palavras estão separadas corretamente. Então, aqui, basicamente, aqui, você vai fazer aquela questão da fonética, aquele macete, aquele bizu da fonética, e ver se dá certo. Olha só, letra A, andei, 2 sílabas, perfeito. Letra A também, peguei, olha só a letra A, tá, peguei. Se a palavra fosse entoada da seguinte forma, peguei, aí sim nós separaríamos peguei. Mas como a palavra é peguei, só fica peguei. Sebastião, como falamos Sebastião? Sebastião. Sebastião. 4 sílabas, perfeito. Letra B, morrendo. Como separa morrendo? Morrendo. Beleza, vocês vão ver que RR e SS, quando nós iremos fazer a separação silábica, eles ficam separados. SS fica um S numa sílaba, um S na sílaba posposta, na sílaba da frente. Camiseta, como separamos camiseta? Camiseta. Perfeito. Chupada, lá ele. Como é que separa a chupada? Chupada. 3 sílabas. Então, essa letra B aí é o gabarito da questão. Beleza, galera? As demais aí, pode ver que vai ter alguma errada. Por exemplo, letra C. Ronqueira. Liquidação e posse. Porra, liquidação. Ele colocou liquidação, errado. E o posse aí, que é que eu falei do SS e do RR? O SS e o RR, eles se separarão. Vai ficar um S numa sílaba, um S na outra sílaba. O que acontece na letra B aí, em barriga. Portanto, o gabarito dessa questão, letra B de bola. Outra questão de separação silábica. Vamos separar corretamente os vocábulos, as palavras. Olha só, secretária. Pessoal, foneticamente, primeiro macete é esse. Primeiro bizu é esse, ó. Secretaria ou secretária, ou alguns gramáticos admitem, como a própria paroxítona eventual, secretaria. Humanidade. Como é que eu separo humanidade? Humanidade. Melhora. Como eu separo melhora? Melhora. Concurso. Como é que seria concurso? Concurso. Como está aí, gabarito da questão, letra D de dado. Econômico. Como eu separaria econômico? Econômico.
cor. Portanto, gabarito da questão, letra D. Apenas com base na fonética, falando pausadamente, você consegue responder essa questão tranquilamente.